Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você, aluno, estiver vendo esse vídeo. Esta é mais uma aula de Geometria Analítica para o canal Matemática Top. E na aula de hoje iremos falar sobre elipse, mais precisamente sobre os elementos da elipse. Esta é uma aula voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio, ok? Então bora lá? Então esta aí é a nossa elipse, tá? Com todos os seus elementos. Não se espante, pois nós iremos explicar cada um deles para você. Aí está aparecendo para você a definição sobre elipse, que nos diz o seguinte: dados dois pontos qualquer, F1 e F2, seja C a distância entre eles, elipse é o conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias F1 e F2 é a constante 2 vezes o A. Observe que 2 vezes o A sempre vai ser maior do que 2 vezes o C. Essa é a definição de elipse. 3 segundos para você memorizar, tirar uma foto, tirar um print e nós iremos para o próximo. Ok? Então vamos tratar agora dos elementos da nossa elipse, tá? Que são eles. O primeiro dele é o nosso eixo maior, tá? O eixo maior é a maior distância entre dois pontos que você, aluno, vai encontrar em uma elipse. Observe também que o nosso eixo maior ele fica aí no meio, dividindo a nossa elipse em duas partes. E o nosso eixo maior ele também possui dois pontos conhecidos como A1 e A2, ok? Observe agora que a distância de A1 até o centro da nossa circunferência nós vamos dar o nome de B, e a distância do centro da circunferência até A2 vamos também chamar de B, conforme mostra aí a figura ilustrando. Podemos concluir que, se eu somar a distância desses dois A's que estão aparecendo aí na tela para você, ou seja, de A1 até A2, isso vai nos fornecer uma fórmula conhecida como eixo maior igual 2 vezes o A, essa que apareceu aí em vermelho para você. Isso vai nos indicar a distância de A1 até A2, tá? Memorize essa fórmula, pois não parece, ela é uma fórmula que nós vamos usar nos exercícios adiante. Eixo maior igual 2 vezes o A. Observe também que o nosso A ele pode estar na diagonal, tá? Formando um triângulo retângulo com semi-eixo de B e com foco, desta forma como parece aí para vocês. Observe que aí eu tenho a distância de um A só, ou seja, do centro até o foco, porém ele está na diagonal formando um triângulo retângulo. Se eu for pegar a distância do outro lado, de F1 até B1, como aparece aí para vocês no vídeo, eu vou ter os nossos dois A. E se eu somar essas duas distâncias, eu também vou ter o nosso eixo maior, conhecido como 2 vezes o A. Isso é uma constante, não importa o tamanho da circunferência ou a localização do nosso ponto na borda da circunferência. Se eu somar a distância de F1 até um ponto na circunferência, na elipse, melhor dizendo, se eu somar a distância de F1
até a borda de um ponto até a borda da elipse e da borda da elipse até F2, nós sempre vamos ter a medida do nosso eixo maior igual a 2 vezes o A. Fique atento, pois às vezes o exercício ele dá o A nesse formato que está aparecendo aí para vocês. A nossa elipse, ela pode estar assim no formato horizontal, como você vê, ou assim no formato vertical. Observe a posição do nosso A1 e A2, tá? Eles sempre vão ser o maior eixo da nossa elipse, não importa se ela está na horizontal ou na vertical. O nosso próximo elemento é o nosso eixo menor, tá? É a menor distância entre dois pontos quaisquer na nossa elipse. E observe que ele fique aí no centro da nossa elipse. E ele também tem o ponto B1 e B2, ok? É importante ressaltar que a distância do centro de B1 até o centro da elipse, tá? Nós vamos ter o semi-eixo B. E a distância do centro até B2, nós também vamos ter um outro semi-eixo conhecido como B, conforme aparece aí no exemplo para vocês. E se somarmos essas duas distâncias, de B1 até B2, nós vamos ter a fórmula conhecida como o eixo menor igual a 2 vezes o B. Mais uma vez eu quero ressaltar, não se engane, pois isso é uma fórmula, parece que não, mas é eixo menor igual 2 vezes B. Memorize bem essa fórmula, pois ela representa a distância de B1 até B2. A nossa elipse, como já falei, ela pode estar assim na vertical. Eu quero que você observe a posição do eixo menor quando a elipse está na vertical. Eu quero que você observe a posição do eixo maior quando a elipse está na vertical. E agora ela está aí na posição horizontal. Observe as duas posições e observe as posições dos eixos maiores e dos eixos menor. O nosso próximo elemento é a distância focal. A distância focal também tem dois pontos conhecidos como F1 e F2. E é importante notar que elas estão no centro, dentro da circunferência, tá? Sempre o foco 1 e o foco 2 vão estar dentro da circunferência, localizado no eixo maior, tá? Mesmo quando a nossa elipse estiver na posição vertical, os focos sempre vão estar em cima do eixo maior, ok? Observe também que de F1 até F2 nós damos o nome de C. De F1 até o centro, melhor dizendo, nós damos o nome de C. E do centro até F2 também damos o nome de C. Observe que a distância de F1 até o centro da nossa elipse, ela é igual à distância do centro até F2. E se somarmos essas duas distâncias de F1 até F2, nós vamos obter a fórmula conhecida como distância focal igual 2 vezes o C. Novamente, eu quero aqui ressaltar que não parece, mas isto é uma fórmula. Distância igual a 2 vezes o C, ou seja, a distância de F1 até F2.
Nosso próximo elemento é a excentricidade. Mas antes de falarmos da excentricidade, é importante vamos lembrar as nossas fórmulas que já vimos anteriormente, que são elas: eixo maior igual 2 vezes o A, ou seja, é a distância de F1 até F2. Eixo menor igual 2 vezes o B, que é a distância de B1 até B2, é a menor distância que nós vamos encontrar na elipse. E a distância focal igual 2 vezes o C, ou seja, a distância de F1 até F2. E a nossa excentricidade igual C dividido por A, ok? A excentricidade ela vai variar entre 0 e 1. O que significa isso, professor? Significa que quanto mais próximo do zero, a nossa elipse vai parecer com uma circunferência, como mostra o exemplo aí. E quanto mais próximo do 1, a nossa elipse vai ficar mais oval, parecendo uma bola de futebol americano, como mostra o nosso exemplo. É importante lembrar, quanto mais próximo do zero, ela se parece com uma circunferência. E quanto mais próximo do 1, ela se parece mais oval, conforme mostra o exemplo. Ok? Após termos já entendido e compreendido e observado todos os 4 elementos da nossa elipse, que é o eixo maior, eixo menor, distância focal e excentricidade, chegou a hora de praticar e resolvermos alguns exercícios. O primeiro dele, que está aí, né? Apareceu para nós uma elipse, tá? Observe que nós temos o A, B e C. Nós temos um triângulo retângulo dentro da nossa elipse, onde o nosso semi-eixo B, que é o eixo menor, está em azul e mede 60, e o nosso semi-eixo maior, que é o nosso A, está em vermelho e ele mede 75, está aí na diagonal, e a nossa distância focal, que é do centro até F2, né, que seria o nosso C, mede 45. Então vamos conhecer agora o enunciado do nosso exercício. Pois bem, o enunciado diz: encontre o valor dos elementos da elipse. Então ele quer que nós encontremos a distância focal, o eixo maior, o eixo menor e a excentricidade. Vamos agora encontrar cada um deles. E o primeiro a ser encontrado é nosso eixo maior, igual 2 vezes o A. Lembra que eu falei que isso era uma fórmula? Pois bem, chegou a hora de usá-la. Eixo maior igual 2 vezes o A. Professor, como eu encontro o eixo maior? Observe que lá na nossa elipse, em vermelho, ele diz que A é igual a 75. Pois bem, então eu vou substituir no lugar do A o valor 75. E aí nós iremos encontrar o valor do eixo maior. Dessa forma. 2 vezes 75 igual a 150. Observe que no lugar do A, eu substituí pelo número 75. E aí encontrei o valor 150. Isso significa que a distância de A1 até A2 mede 150 unidades ou 150 centímetros. Isso significa que o nosso eixo maior é igual a 150. Pois bem, agora vamos encontrar o eixo menor. Desculpa aí pela tosse. O eixo menor igual 2 vezes o B. Da mesma forma, vamos olhar aqui para a nossa elipse. Observe que o nosso B ele mede 60, está ali na posição entre C e o B1, né, que é o nosso semi-eixo B. Então vamos substituir 60 pela letra B, dessa forma. Então nós ficamos com 2 vezes 60 igual a 120. Significa que a distância de B1 até B2
mede 120. E a distância do nosso eixo menor mede 120. Agora, vamos encontrar a nossa distância focal igual a 2 vezes o C. Observe que na nossa elipse temos C igual a 45. Então, vamos substituir o nosso foco, que mede 45, pela letra C, ficando desta forma. 2 vezes 45 igual a 90. Ou seja, a distância de F1 até F2 mede 90. Agora, vamos encontrar o nosso quarto e último elemento, que é a excentricidade, que é C sobre A. Observe que o C mede 45, está em verde aí na nossa elipse, e o A mede 75, está em vermelho aí na nossa elipse, é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. Então, substituindo na fórmula, ficamos com 45 dividido por 70, encontramos o valor 0,6. Observe que o resultado da excentricidade ele está entre 0 e 1. Isso significa que as nossas contas estão corretas. Então, 5 minutos aí para vocês observar ou tirar um print, né? Depois copiar no caderno. E já iremos para o nosso exemplo de número 2. Ok? O exemplo de número 2 nos diz o seguinte: numa elipse, a distância entre os focos mede 4 e sua excentricidade vale 0,5. Determine a medida do eixo maior da elipse. Observe que o enunciado ele nos deu 4, não, melhor dizendo, dois valores, né? A distância focal medindo 4, ou seja, a distância de F1 até F2 medindo 4 e a nossa excentricidade medindo 0,5. Então, para resolvermos esse exercício, iremos usar essas duas fórmulas, a distância focal e a excentricidade, ok? O exercício ele nos quer que nós encontremos a nossa distância do eixo maior, que é essa que está aparecendo aí para você, a distância de A1 até A2, e é isso que nós iremos encontrar agora. O primeiro passo é usar a fórmula da distância focal, né? Pois ele nos falou que a distância focal tem um valor de 4 unidades, ou seja, então eu irei usar a fórmula da distância focal para encontrar o valor de C, ou seja, para encontrar a distância de F1 até o centro da nossa circunferência. Então vamos substituir a palavra distância focal, que está aí nesse quadrado aparecendo para vocês, pelo número 4, que está no nosso enunciado, ficando dessa forma: 4 igual a 2 vezes o C. Observe que no lugar da palavra distância focal, eu substituir pelo número 4. Agora, o próximo passo, eu vou isolar o C, passando o 2 dividindo o 4 nesse jeito. C igual a 4 dividido por 2. E o resultado desta operação é C igual a 2. Então, nós acabamos de descobrir que a distância de F1 até o centro mede 2 unidades. Então, de F1 até o centro mede 2 unidades. O próximo passo é usar a fórmula da excentricidade. É o outro valor que ele nos forneceu no exercício. Ok? Pessoal, sempre usa as fórmulas que estão no exercício, tá? Ele nos deu o foco, então vamos usar a distância focal. Ele nos deu a excentricidade, então vamos usar a fórmula da excentricidade.
Nesse caso agora, vamos substituir a palavra excentricidade pelo valor 0,5 que está no enunciado, para encontrarmos o valor de A. Ficando dessa forma, 0,5 igual a 2 dividido por A. Observe que eu já substituí também a letra C, que nós encontramos na linha anterior, que era igual a 2, e já substituí na fórmula, ficando com 0,5, que era a nossa excentricidade, igual a 2, que era o valor do nosso C, dividido por A, que é o valor que nós precisamos encontrar. O próximo passo, eu vou passar o 0,5 dividindo e passar o A multiplicando, ficando dessa forma. A igual a 2, que divide 0,5. O próximo passo é encontrar o resultado dessa operação, que é 2 dividido por 0,5, obtemos o valor de 4, ou seja, que a distância de A1 até o centro da nossa circunferência, ele mede 4 unidades, ok? Agora o próximo passo é usar a nossa fórmula do eixo maior, que é a nossa resposta, pois no enunciado de vermelho ele pede: determine a medida do eixo maior da elipse. E para encontrar a medida do eixo maior, vamos usar a fórmula do eixo maior igual a 2 vezes o A. O próximo passo é substituir a letra A pelo valor encontrado na linha anterior, A igual a 4. Vamos substituir, ficando dessa forma. Eixo maior igual a 2 vezes o 4. Observe que a letra A da linha anterior eu substituir pelo número 4, ficando desse formato. Agora é só resolver. Eixo maior igual a 8. Ok? Eixo maior igual a 8. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Embora esteja aparecendo 2 ali, é um erro de edição, né? Mas é o nosso exemplo de número 3. Ok? Que nos diz o seguinte: numa elipse, a medida do eixo maior é 26 e a medida do eixo menor é 24. Determine a distância focal dessa elipse. Observe que ele nos forneceu a distância do eixo maior, que é essa que está aparecendo aí, do A1 até o A2, medindo 26, e ele também nos forneceu a medida do eixo menor, essa que está aparecendo aí, de B1 até B2, medindo 24, e em verde ele quer que nós encontremos a distância focal, ou seja, a distância de F1 até F2. Então, pessoal, nós vamos usar a fórmula do eixo maior, do eixo menor e a fórmula da distância focal. Essas três fórmulas nós vamos usar. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é encontrar o valor de A, o valor de B, o valor de C, ou seja, encontrar o valor do semi-eixo de a distância de F1 até o centro, do semi-eixo de B1 até o centro, e o semi-eixo de C, que é a distância do centro até F2. Ok? Vamos encontrar esse valor. Primeiro, vamos encontrar o valor de A. Para isso, vamos usar a fórmula do eixo maior igual a 2 vezes o A. Vamos substituir a palavra eixo maior, que está piscando aí, pelo valor 26 que está no enunciado, ficando dessa fórmula. 26 igual 2 vezes o A. O próximo passo é isolar o A, passando 2 dividindo 26, desse jeito. 26 dividido por 2 igual a. O próximo passo é resolver essa operação. 26 dividido por 2 é igual a 13. Então, A mede 13. Vamos colocar ali do lado para a gente não se perdermos.
ok? Então A igual a 13, ou seja, a distância de A1 até o centro da elipse mede 13. Próximo passo é usar a fórmula do eixo menor igual a 2 vezes o B, tá? Então vamos substituir a palavra eixo menor, que está piscando aí na tela para vocês, pelo número 24, que está em azul no enunciado, ficando dessa forma: 24 igual a 2 vezes o B. O próximo passo é passar o 2 dividindo 24, ficando nesse formato: 24 dividido por 2. Então vamos resolver B igual a 12. A exemplo do anterior, vamos anotar ali do lado. Ok? O próximo passo é encontrar o valor de C. Observe que eu já sei o valor de A e eu já sei o valor de B. Falta só encontrar o valor de C. Para isso, vamos usar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. No nosso caso aqui, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo o valor de A e o valor de B, ficamos desse jeito: 13 igual 13 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais C. Resolvendo, né, as potências, vamos ficar com 69 e igual a 144 mais C ao quadrado. Próximo passo é passar o 44 para o outro lado com sinal negativo, ficando 169 menos 144 igual a C elevado ao quadrado. Resolvendo essa operação, nós vamos descobrir que C ao quadrado é igual a 25, né? Como eu quero apenas o valor de C, tá? Eu vou tirar a raiz quadrada desse resultado, ficando C igual a raiz quadrada de 25. Próximo passo é resolver nessa raiz quadrada, ficando C igual a 5. Então vamos anotar ali do lado também. Ok? Agora eu já tenho o valor de A, B e C. A medindo 13, B medindo 12 e C medindo 5. O exercício ele quer determine a distância focal. Então o próximo passo é usar a fórmula da distância focal, tá? Observe que no lugar do C eu vou substituir pelo número 5, porque C é igual a 5. Então distância focal igual a 2 vezes 5. Resolvendo esta operação, nós vamos ficar distância focal igual a 10. Então esta é a nossa resposta: distância focal igual a 10. Vamos dar aí 5 segundos para você, aluno, observar o passo a passo. Ok? Pois bem, quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de dar o seu joinha, de dar o seu like. Bons estudos, hashtag fica em casa.